o poder de vida é alguma coisa que é a chave, né, Uhum, uhum. principal daquilo tudo que a gente faz, É né? verdade. E você sempre fala que a travessia é um momento da virada de chave, Uhum, em que você deixa de ser aquilo que as pessoas fizeram com você, né? Quer uhum. dizer, você viver aquilo que as pessoas determinaram para você, você não fez as suas escolhas, você vive as escolhas que foram feitas por outros, por seus pais ou por quem quer que seja, e você vive não nas suas prioridades ou nos seus desejos ou para a realização dos seus sonhos, mas você vive como num automático. E quando você percebe que você é um ser que foi amado primeiro, né? Uhum. E você recebeu esse poder de ser amado, e você tem a capacidade de realmente ressignificar tudo aquilo que aconteceu com você durante o seu tempo passado, sejam por questões emocionais, sejam por questões profissionais, espirituais, familiares, o que for, você não viver com a culpa do passado, com consequência do passado, mas esse passado servir para você como uma experiência e que Nossa. você pode modificar e que você pode encarar de uma forma transformadora para você. E Nossa. pode até, inclusive, servir de ensinamento para outras pessoas. E nós temos pessoas dentro do nosso grupo que vivem isso. É. Estamos iniciando mais um diálogo, mais uma entrevista de aquecimento para a nossa websérie A Travessia para o Eu Forte, que acontece nos dias 12 a 16 de setembro, às 20 horas e 7 minutos. E esse diálogo aqui é para inspirar você, para você que está assistindo, que está na sua busca, que está procurando entender um pouco mais sobre o sentido da sua vida, que está tentando, de algumas formas, ser muito mais você e não o que fizeram com você lá no seu passado. Então, eu gostaria que você ficasse aqui comigo, você pode curtir também o canal, você pode compartilhar essa entrevista na medida que você for percebendo que ela é importante para algum amigo, para alguma amiga sua, pega o link, coloque lá no grupo do WhatsApp e eu tenho certeza que o que nós vamos conversar aqui vai ser muito importante para a sua vida. E se em algum momento você se identifica com alguma parte daquilo que a gente está falando, coloque aqui embaixo a sua pergunta, coloque aqui o seu questionamento, porque com certeza nós vamos responder você. Ou eu, ou então eu posso encaminhar para a nossa convidada. Então, vamos chamar logo a nossa convidada para esse bate-papo, para esse diálogo que a gente vai fazer aqui agora. É a minha amiga que fez a travessia, mas ela vai falar um pouquinho para vocês. Gostaria de convidar aqui agora a nossa querida Deise Gomes. Oi, Deise. Olá, Delambre. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho aprendido ao longo desse tempo que temos caminhado juntos. Tem sido uma experiência muito boa para mim. Obrigada. Eu quero dizer assim que para mim é um prazer muito grande conversar com você, a gente ter essa entrevista para inspirar outras pessoas. Eu admiro você, o seu trabalho. Há algum tempo a gente já tem um conhecimento, né? Eu vou dizer que eu esperei também muito por esse momento de fazer essa entrevista com você. Sei que vai ser um momento muito importante. Daisy, você podia só para as pessoas se contextualizarem um pouquinho, né? Eu sou Del Delambre, sou o criador da teoria da atenção, do método travessia, sou o condutor desse processo aí que eles chamam, que todos nós conhecemos como o método travessia. E eu queria, Deise, que você falasse um pouquinho quem é a Deise, qual a sua profissão, o que que você faz, só para a gente, para eles ir conhecendo um pouquinho mais você, como a gente fala um pouco na sua intimidade. Bom, eu sou Deise Simão Gomes, eu sou médica, pediatra, e já estou aposentada, são dois vínculos, um outro estou em vias de aposentadoria, então é um momento assim muito especial para mim, porque inclusive são novos ciclos em vias de serem iniciados, né?
E então é um momento em que eu quero realmente descobrir coisas novas. Então, eu sou casada, eu tenho 2 filhos e tenho 4 netos, e isso enriquece muito a minha vida também, com experiências, e tenho um desejo também muito grande de aprendendo, poder ajudar outras pessoas e poder compartilhar com outras pessoas tudo aquilo de bom que tem acontecido comigo. Então, essa sou eu, né? Até agora caminhando numa experiência de 66 anos de Uhum. idade, Sim. mas ainda com intenções e projetos para frente. Poder de vida da Daisy, vocês vão perceber que é um poder de vida vivo, né? É um poder de vida em constante movimento. Talvez você está ouvindo também falar pela primeira vez o que é o poder, a palavra poder de vida. Calma, que nesse processo dessa conversa você vai entender isso muito bem. Daisy, eu me lembro que quando você entrou dentro dos nossos processos, você compartilhou comigo e eu fiquei bem, diria ser até um pouco emocionado, que a sua primeira identificação com todo esse processo, esse trabalho do método Travessia, se deu quando você foi convidada para ouvir um grupo de mulheres que tinham todas elas passado pelo método Travessia e elas chegado, né, como a gente fala, estavam no eu fraco ali, sem estar nelas, algumas delas muito tristes, não conseguiam colocar a vida para movimentar, não sabiam o sentido de vida delas, e elas fizeram a travessia e estavam um dia ensinando, falando da experiência de vida delas, o que aconteceu, e você se identificou. E foi ali seu primeiro contato. Acho que você não conhecia que existia esse tipo de trabalho e tal. Como foi assim essa chegada assim? Você pode contar para a gente essa identificação sua? Posso, eu fui exatamente fisgada de uma vez só, né? O que que acontece? Muitas vezes as pessoas estão procurando alguma coisa que possa ajudá-las, alguma dificuldade que elas tenham. Eu não estava nessa situação. Eu estava Uhum, bem, uhum, vivendo a vida no meu ritmo, na minha rotina, nas minhas uhum. atividades. E até que fui convidada para assistir esse encontro online. E como ele estava sendo promovido por você, e já tinha algum tempo que eu não o via, eu disse, eu quero ver o Delano, quero ver o que que ele está fazendo, qual o trabalho que ele está desenvolvendo, e fui por curiosidade, somente por curiosidade, que eu queria ver você, o que você estava fazendo. E aí foi muito interessante, porque eu fui ouvindo você e todas as coisas que você diz que tem uma profundidade tão grande, e você não perde uma palavra, até que você chegou naquela pergunta que você sempre faz, né? O que faz os seus olhos brilharem, o seu Nossa, coração que aquecer de felicidade, felicidade. palpitar de felicidade? Você sabe que naquela hora eu parei, eu não soube responder essa pergunta. Eu Nossa. disse, eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. O que que faz meus olhos brilharem? Não sei. Aí eu continuei assistindo, eu disse, eu quero aprender mais desse negócio. Eu quero parar para pensar nisso. E eu me lembro que eu comentei com uma pessoa, eu falei assim, você acredita que eu participei de uma reunião com o Delano e ele fez essa pergunta e eu não sei responder? Porque você vai levando a vida durante tantos anos fazendo as coisas que você precisa fazer e se você costuma fazer, e não necessariamente aquilo é muito ruim para você, mas também não necessariamente faz seus olhos brilharem, Uhum, né? Você vai uhum, fazendo meio que no automático, que a gente chama, né? uhum. Mas na hora de perguntar assim, o que que realmente impacta você? O que que faz seus olhos brilharem? Naquele momento eu não soube. Aí eu disse, não, eu quero parar para pensar, eu quero descobrir isso daí. Foi por isso que então eu quis entrar na travessia, Nossa, que entendeu? interessante, Daisy, porque eu queria até que você comentasse isso que eu vou falar agora, porque com certeza tem pessoas que vão se identificar com essa sua fala, e ela tem três conotações. Tem pessoas que elas vão realmente vivendo dentro de um processo da caminhada da vida, e as coisas vão acontecendo e ela não percebe realmente que se as escolhas que ela está fazendo são escolhas a partir desse lugar que os olhos brilham, que o coração aquece, onde está o seu poder de vida.
Agora, que é o seu caso, tem um outro grupo de pessoas que não consegue saber o que faz os olhos brilharem e o coração aquecer de felicidade, porque elas vivenciaram experiências de diferentes tipos de violência no seu passado, que é, infelizmente, um assunto que quando você, depois nós vamos contar isso lá na frente, eu não vou revelar agora, mas quando você falou para mim que você iria trabalhar um pouco com essa faixa etária, eu fiquei feliz, por quê? Porque é nessa faixa etária, lá na infância, que muitas crianças, elas, às vezes, é, dificuldade emocional dos pais, elas, elas são sonegadas a elas o afeto ou porque o pai ou a mãe herdou essa dor do bisavô, da avó, e acaba passando isso para os filhos, ou porque aconteceu alguma coisa ali e a mãe rejeita aquela criança. E aí, esse processo de rejeição vai gerar o que eu mostro do ciclo do eu fraco, que é esse buraco vazio na alma, porque faltou o afeto, então gerou o buraco. Esse buraco é a ausência desse afeto. Já que tem o buraco, a pessoa desenvolve angústia. Já que tem angústia, ela não consegue, então, descobrir o que faz os olhos brilharem de prazer e o coração aquecer de felicidade. Por quê? Porque todas as vezes que ela começa a querer por ela mesma, ela se sente um pouco culpada, como se ela estivesse desobedecendo aquela experiência da infância da rejeição. Então, ela se sente rejeitada ao longo da vida. Então, olha que coisa interessante. São essas duas grandes possibilidades. E é exatamente sobre isso que por isso que a gente trabalha o poder de vida. Porque você traz de volta para a pessoa, tira ela daquele negócio lá e ajuda ela a ir para um outro referencial sem mexer na dor dela, na dor da pessoa. O que você acha disso, Deise? Eu queria só que você comentasse, porque, óbvio, você gosta dessa faixa etária também, como que você pensa assim? O que você talvez até de alguns conteúdos que você já viu eu falando sobre isso. O que você pensa? Eu tenho um conjuntinho de perguntas aqui, mas como você foi para esse lado, eu falei, não, não vou perder o privilégio de te ouvir. Não, eu acho assim muito interessante porque é, nós vivemos na idade adulta uma série de consequências de experiências do passado, e Uhum, experiências desde a tenridade, né? Desde bem uhum, pequenininho. E uhum, nós muitas vezes não conseguimos identificar de onde vem esse problema, qual a origem do nosso comportamento de hoje. Né? E você uhum. falou a questão do pai, questão da mãe, do relacionamento, de dar o afeto, ou de negar o afeto. E muitas vezes isso é inconsciente mesmo, É, como você é. falou. Ele não Uhum. recebeu, ele não sabe, ele não aprendeu a fazer isso. Né? E se habituou a viver desse jeito. E isso vai levando uma consequência de geração em geração, se isso aí não for quebrado de alguma forma, né? Aham, Até que aham. chegue um e diz assim, não, eu recebi isso, mas eu quero dar diferente. Eu quero Nossa. fazer diferente para frente, né? E é interessante que a gente sabe que a gente como pai e como mãe, apesar da gente querer fazer sempre o melhor, a gente erra muitas vezes, né? Erra sem perceber que está errando. A gente vive, são momentos de muita responsabilidade, de muitas tensões, de muitas pressões, de muitos medos, enfim, eu vivi desse jeito. E hoje, olhando os outros, olhando pais, olhando mães, olhando os meus netos, a gente observa aquilo que a gente pode ajudar a melhorar, sem interferir, né? Sem querer determinar aquilo que deve ser feito, Uhum. mas simplesmente dar algumas palavras que possam assim, você não acha que dessa forma não está indo bem, que pode melhorar desse jeito, pode melhorar daquele jeito? E essa questão realmente do relacionamento, do afeto, da herança que isso traz, isso é muito forte, isso é muito importante, e a gente vê isso em adultos que não conseguem perceber isso e levam essa dificuldade ao longo dos anos.
né? E você Fantástico. tem a capacidade de realmente, na travessia, mostrar isso de uma maneira muito clara e transformadora. É interessante isso que você coloca, porque o medo que muitas pessoas têm, e aí a minha prática mostra isso, elas vivenciaram essa experiência da ausência desse afeto ali no passado, mãe, pai, presente ou ausente, elas sentem a ausência desse afeto, porque isso vai impactar no relacionamento, muitas vezes dela conjugal, ou vai impactar na profissão, porque é o lugar onde você precisa de relacionamento. E aí você não tem esse afeto, então sua resistência a determinados tipos de relacionamento, por exemplo, conseguir dizer não, conseguir se posicionar, falar o que você pensa, ouvir o outro. Então esse jogo ele fica debilitado. Muitas pessoas, Daisy, têm essa noção que teve essa dificuldade e que falta isso. Só que eu estou percebendo, e por isso eu desenvolvi também o método travessia, porque elas não querem buscar uma ajuda com medo de ter que ficar toda vez que vai buscar a ajuda mexendo na dor dela do passado. Eu percebi muito isso. E aí elas não buscam ajuda. Uma das questões que na travessia a gente trabalha é justamente não precisar mexer nessa dor. Por isso que ele tem essa característica de leveza, que quando a pessoa menos percebe, foi. Entendeu? Aí eu acho que você pode talvez falar um pouquinho, né? É, como que você, assim, quando você marca assim seu antes e depois da travessia, o que que você talvez marcaria assim no antes? Como é que você estava quando você entrou na travessia? É, eu peguei seu memorial e ele está aqui. Se você quiser, eu vou pontuar algumas coisas e você pode comentar, né? Você tinha colocado, porque a gente faz aquele documento que a gente tem que seria o nosso prontuário, né? Da Certo, pessoa. certo. E aí você tinha colocado um período de um certo desânimo, é, uma falta de estímulo para você fazer o que você achava que era importante, uma falta de alguns conteúdos que te levavam a um nível de profundidade, ou seja, e isso que você colocou também de não perceber o que era que fazia ou não os seus olhos brilharem de prazer e felicidade. Então, você podia comentar um pouco esse momento quando você chega, né? O início, seria o antes. Como é que isso que eu disse, como é que era esse momento assim? Como é que você vivia um pouco isso? É, esse momento antes, apesar de eu não me afetar muito a ponto de me paralisar, porque eu sempre segui o fluxo, né? Uhum. Sempre fui fazendo o que precisava, eu sempre segui o fluxo. Mas muitas vezes, assim, com desânimo e sem ver uma perspectiva de alguma coisa diferente mais à frente. E uma coisa que muito me incomodou e ainda me incomoda, mas hoje eu acho que um pouco menos, é Uhum. a questão de você ter algo para dizer para ajudar alguém, para socorrer alguém, de mais profundo. Que Uhum. você vê tanta gente que precisa de ajuda e que numa palavra fica perdido, e então eu vontade de dizer assim, e agora, o que que eu faço? O que que eu digo? E não ficar paralisada, mas ter realmente um conhecimento mais profundo que possa ajudar outras pessoas. Eu antes, como falei para você, eu não parava para pensar nos meus olhos, nem na minha respiração, nem naquilo que me movia, Uhum. entendeu? Hoje eu já tenho a noção disso. E isso, para mim, hoje mudou, entendeu? A outra coisa também é a questão da desorganização, de fazer muitas coisas de uma forma desorganizada, sem definir exatamente como fazer, quando fazer e uma ordem dessas coisas, o que hoje também é muito diferente, entendeu? Eu já consigo ser mais produtiva dentro de uma lógica, dentro de uma organização. Então, eu me vejo dessa forma, assim, hoje mais estruturada para estabelecer determinadas situações, para viver determinadas situações. Outro dia me chamou muita atenção e
eu estava junto conversando com 3 jovens e um deles está fazendo um determinado curso superior e eu perguntei, você está gostando? Aí ele disse, é. Aí os outros dois viraram e falaram assim, você não está odiando? Então tá bom, você já está no ganho. Aquilo me deixou tão chocada, assim, Uhum, impactada. uhum. Basta eu não estar odiando o que eu estou fazendo para estar bom? Como é que eu vou viver a vida? Nossa. Entendeu? Dessa Uhum. forma, suportando, simplesmente porque eu não estou detestando, estou odiando, então dá para levar. Não são os olhos brilhando, né? Não Nossa, é o que coração forte. pulsando de felicidade. Verdade. E isso me impactou muito, e eu fiz a relação disso com a questão do eu forte. Sim. Entendeu? Fiz Uhum. aquela relação, porque se eu não soubesse esse conhecimento, eu ia dizer assim, poxa vida, que indecisão, que coisa difícil, estranha. Mas hoje eu já entendo de uma forma diferente isso daí, Nossa, entendeu? E é muito bom é entender fantástico. assim. Muito interessante a sua fala, Deise, porque ela me lembrou quando a teoria da atenção eu apresentei em 2019 num diálogo na Alemanha, e logo depois a gente fez um diálogo com alunos da faculdade, e aí uma das meninas, ela levantou e disse assim, olha, eu acho que isso aí que você está falando, a gente deveria, porque ela fazia educação e já fazia estágio também na escola, eu acho que a gente deveria trabalhar isso com as crianças. Pois Ela, é, na mesma hora ela falou, porque ensiná-las desde cedo a fazer escolhas pelos olhos que brilham, por escolhas de exatamente. felicidades, e ela disse, né, óbvio, os pais são responsáveis, mas os pais já conduziam as crianças num caminho de felicidade, não no caminho que eles acham que elas têm que ir, mas já dando para elas a autonomia para que quando elas pudessem escolher por conta própria, elas já estão educadas à educação com responsabilidade das escolhas que você faz. Muito, É. muito E interessante. assim, o que me impactou foi que são jovens, né, que têm uma vida pela frente. E quantos não vivem exatamente a mesma situação? Eu acho que a minoria vive o que os olhos brilham. Eu tenho essa impressão. Nossa, muito forte. Se a minoria vive aquilo que os olhos vive aquilo que os olhos não brilham, você tem uma outra discussão aqui, que é uma discussão que ela está ligada a um processo cultural que nós Uhum, fomos muito violentados uhum, culturalmente, entendeu? Faltam coisas em áreas diferentes que te obriga muitas vezes a ter que ir para um caminho que você não gostaria de ir, mas você precisa ir ali para poder pagar isso, para poder pagar aquilo, mas aquilo não é aqui que faz os seus olhos brilharem de prazer. Por isso, Daisy, é tão importante quando lá na travessia, e você está vivenciando isso, vendo o pessoal ali do segundo nível do Tome as Rédeas, eles resgatando coisas que é o sonho uhum. que ficou para trás. E ali resgata, dizendo, não, não é mais sobre o passado, é sobre o que você vai fazer com o seu poder de vida aqui no seu presente. Como que é assim para você, Daisy? Quando você vê, igual ali, a gente naquele grupo, e cada uma descobrindo o sonho dela, descobrindo isso, como é que é assim? E algumas, tipo assim, com uma idade que alguém falava, ah, não, não tem mais nada para sonhar, e vibrando, né? Como é que é para você isso? Não, é fantástico, é emocionante, é cativante, e a gente desenvolveu um grupo que realmente uma vibra com a conquista da outra, É, é, né? Uma porque é um grupo feminino dessa vez, né? O outro é grupo não verdade. era feminino, mas agora coincidiu de ser um grupo feminino. É verdade, coincidiu, é verdade. É. E então a gente vibra e aprende. Ontem nós tivemos um encontro e alguém deu uma palavra que me fez refletir muito. E eu fiquei pensando já para o final, eu falei assim,
Eu acho que preciso ter coragem de fazer o que ela fez. Eu preciso ter coragem de fazer o que ela está me ensinando a fazer, É entendeu? interessante. Acho que eu preciso. Isso, para mim, é um desafio, Uhum. mas eu entendi o sentido do que Sim, foi dito, sim, sim, sim. entendeu? Eu entendi completamente o sentido. Então, assim, a gente conversando aqui não pode fazer sentido para quem está ouvindo, mas É, é uma experiência que a gente vive sempre que a gente se encontra, é, né? A gente aprendendo com a experiência do outro, quando a gente fala a nossa experiência, o outro compartilha uma experiência que teve que enriquece você, e sempre você, Delambre, você, em cada palavra, você faz um fechamento que faz todo sentido e de muita profundidade. Então, não tem palavra perdida aqui, não. É é. muito bom, E, vale e, muito a- a e, e aí, Daisy, é interessante que, olha só, que coisa legal. A tradução do que você falou lá para quem está nos ouvindo é totalmente coerente com quem eu tenho certeza que vai estar ouvindo isso aqui. Por quê? Porque o grupo de pessoas que estão chegando para se inscrever na websérie, né, a Travessia para o Eu Forte, é um grupo de pessoas que, pela própria inteligência artificial que a gente utiliza, elas se identificam porque grande parte teve a sua subjetividade, o seu sonho, teve o direito dela de se posicionar, de ouvir, um pouco roubado por causa dessa experiência negativa com a mãe ou com o pai lá no passado. E aí volta o tal do buraco vazio na alma, e durante muito tempo essas pessoas acham que não tem mais solução para elas, que não tem mais jeito, não tem como realizar mais um sonho, não tem como crescer na vida profissional, não tem como reconstruir uma família, e elas pensam assim. O que você disse se conecta com essas pessoas, porque a pessoa que inspirou você e me inspirou também é uma pessoa de 58 anos que decidiu dizer para uma outra pessoa esperar, porque agora ela precisa investir tempo nela mesma. Ou seja, ela conseguiu fazer a travessia para o Eu Forte, e a travessia ajudou a entender que existe um tempo que é para você servir o outro, mas existe um tempo que é para você se servir, que é o seu momento. E não há culpa nisso, não há pecado nisso, não há nada de errado nisso. Porque quanto mais você está feliz com você, mais capacidade você vai ter de servir o outro. Então, isso não inspirou só você, não. Isso inspirou a mim e vai inspirar quem está nos ouvindo aqui também. Porque a grande dor de quem viveu desde a rejeição lá no passado, e eu, de certa forma, eu vivi também, né? Eu vivi na pele, é que tem alguns momentos que todo mundo fala que você tem um potencial, que você tem capacidade, que você isso, que você aquilo, mas um lugar muito profundo de você não acredita, porque é o lugar do afeto. É o afeto que constrói em você a sua segurança. Não é a razão que constrói a segurança. Por isso que na travessia eu insisto muito, no primeiro momento, que a pessoa tem que aceitar que ele recebeu um presente. Porque se ele quiser ir pela razão, o que vai acontecer com ele? Ele vai falar que ele não merece o presente. verdade. Entende? Então eu tiro ele ali da razão e falo: não, esquece. Você tem que aceitar que você recebeu um presente. E ao fazer isso, ele, sem ele perceber, sem mexer na dor dele, sem fazer a regressão para ele voltar lá, sem humilhá-lo, como muitas pessoas falam, reage, não sei o quê. Não, nada disso. Quando você aceita o presente, você está aceitando o amor do Criador que já transbordou no universo para você. E aí não é sobre você mais, é sobre aquilo que já foi feito para você poder avançar na sua vida. Entendeu? É É, verdade. olha para você Aí ver. todo é um ressignificado, né? É um, De tudo. é um ressignificado de tudo, com um detalhe.
Você ressignifica sem precisar mexer na dor. Esse detalhe eu sempre pontuo, Sim, porque a vida já é sofrida demais, entendeu? E isso tira o medo de uma pessoa de querer, de que ela vai ter que mexer na dor para poder avançar. Não, não precisa disso. Deise, eu queria te fazer uma outra pergunta e eu queria te ouvir, né? Primeiro que você colocou aqui para gente, os olhos brilharem, o coração aquecer de prazer. Como é que foi assim para você? Que eu lembro também que quando você estava pegando, você falou: não, Del, eu tenho que assistir de novo, eu tenho que assistir de novo. Como é que foi para você quando a gente trabalhou é, sobre o poder de vida? Entendeu? Você poderia falar um pouquinho assim, como é que foi? Você pode até, como algumas pessoas não conhecem, fique à vontade se você quiser explicar e tal, mas como é que foi quando eu trabalhei? Olha, poder de vida, você tem o poder de vida e tudo mais, e só eu vou só contextualizar para quem está ouvindo, o poder de vida, gente, eu aprofundo ele, a explicação técnica dele lá na websérie, mas é o poder de vida que é o outro referencial muito mais poderoso dentro de você. Mais poderoso do que o que sua mãe fez, do que o que seu pai fez. Por isso que não precisa mexer lá, entendeu? Mas fique tranquilo que lá no evento, na websérie, eu vou poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mostrar a diferença do eu fraco para o eu forte e tal. Mas eu queria te ouvir, Daisy. bom, é muito profundo, né? Quando eu falo para você que eu preciso ouvir de novo, é Aham. porque na hora da aula, muitas vezes você pede para comentar alguma coisa e eu digo, olha, minha cabeça está muito cheia, eu tenho que ouvir de novo, entendeu? Porque é muito, muito conhecimento, muitas coisas interessantes. Mas o poder de vida é alguma coisa que é a chave, né, Uhum, uhum. principal daquilo tudo que a gente faz, É né? verdade. E você sempre fala que a travessia, que é o momento da virada de chave, Uhum, em que você deixa de ser aquilo que as pessoas fizeram com você, né? Quer uhum. dizer, você viver aquilo que as pessoas determinaram para você, você não fez as suas escolhas, você vive as escolhas que foram feitas por outros, por seus pais ou por quem quer que seja, e você vive não nas suas prioridades ou nos seus desejos ou para a realização dos seus sonhos, mas você vive como num automático. E quando você percebe que você é um ser que foi amado primeiro, né? Uhum. E você recebeu esse poder de ser amado, e você tem a capacidade de realmente ressignificar tudo aquilo que aconteceu com você durante o seu tempo passado, sejam por questões emocionais, sejam questões profissionais, espirituais, familiares, o que for, você não viver com a culpa do passado, com consequência do passado, mas esse passado servir para você como uma experiência e que Nossa, você pode modificar e que você pode encarar de uma forma transformadora para você. E nossa. pode até, inclusive, servir de ensinamento para outras pessoas. E nós temos pessoas dentro do nosso grupo que vivem isso, É, né? forte. Tiveram dificuldades no passado e que hoje usam essa dificuldade não mais como a dor, não Nossa. sentem mais a dor, mas eles usam isso como uma experiência para produzir algo de bom, como um legado, como um projeto de vida futuro. Eu vou usar a minha experiência, que em algum momento me deu dor, me trouxe dificuldades, e ela vai fazer uma coisa boa na minha vida. Eu vou produzir uma coisa a partir disso, né? E eu vou influenciar outras pessoas. Então, é o poder de você tomar as rédeas da sua vida, de você tomar as suas decisões. E para isso a gente aprende técnicas, né? Uhum, uhum. Existem maneiras de você fazer isso daí. Mas o mais é assim, o ponto de partida disso é esse entendimento de que você precisa tomar uma decisão, uma atitude, de não viver as consequências do passado, mas você viver numa nova perspectiva, num novo projeto construtivo, uma coisa boa de visão, de futuro, de sonho, de realização, que você possa realmente fazer seus olhos brilharem, ainda que seus olhos hoje você não vá brilhar com aquilo que você faz. Mas como o Del sempre fala, o que você faz hoje, mas que não faz os seus olhos brilharem, isso pode financiar
um Uhum. projeto, seu futuro, para você chegar lá. Seus olhos um dia vão brilhar. Se você tiver a meta, se você souber onde você vai chegar e você tiver um plano para isso, né? Então, o poder de vida é a sua capacidade de você realmente gerenciar a sua vida, não com o que fizeram com você ou com os sentimentos do passado, com as dificuldades, com as rejeições, com as mágoas, com os vazios, mas você ter a capacidade de tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente com um novo projeto, com um novo propósito. Entendeu? Então, isso daí é basicamente o poder de vida, né? Que isso daí é o eu forte. Eu vou ficar com o meu forte combatendo o meu eu fraco, Tá. que o meu eu fraco é aquele do que fizeram de mim, ou do que fizeram comigo, né? Mas o meu eu forte, eu vou fazer de mim aquilo que eu entendo que é o melhor que eu preciso fazer, né? Então, eu Nossa, acho que é mais ou menos isso por aí. nossa, que lindo, Daisy. Que aula, que clareza, que capacidade de dar essa clareza para a gente. E é emocionante, porque eu me identifiquei com a sua fala daquilo que eu mesmo ensino para vocês, mas você conseguiu fazer isso com a simplicidade tão grande, porque é isso mesmo. Você que está nos ouvindo, ó, eu acho que você vai dar aula comigo, viu, Deise? Em algum momento, porque é muito bonito a sua Né? capacidade de arquitetar isso com essa simplicidade. E aí, Daisy, você vive exatamente esse processo, passa por ele. Eu queria que você me dissesse, antes dessa outra pergunta que eu vou fazer, esse bate-papo ele não é longo, é curto, né? É um presente para vocês, porque mais profundo você vai ter lá na nossa websérie. Se você não se inscreveu aqui embaixo, aqui tem o link, se inscreva para você poder participar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, Daisy, quais sentimentos você acha que nasceu em você no processo da travessia, quando você foi saindo, entrou no Thomas Rédeas? Que sentimentos assim você acha que nasceram dentro de você? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada para fazer aquilo que eu acho que eu preciso fazer, que eu devo fazer. Mas eu acho que essa determinação agora ela ganhou um rumo específico, um rumo diferente, entendeu? Uhum, Então é esse sentimento assim de eu ter certeza daquilo que me compete fazer atualmente para um projeto que ainda me resta uhum, em alguns anos, né? Não uhum, sei se muitos, espero que sim, uhum. mas que isso aí dá um ânimo de vida para você, Nossa. né? Então, é um sentimento, assim, de domínio da situação, Uhum, né? É claro que a gente não consegue dominar todas as coisas, nós somos frágeis, nós somos falhos, mas a gente consegue traçar uma diretriz. Eu acho que é no sentido de eu conseguir dar um norte e não ficar com vários projetos sem saber exatamente para onde eu preciso caminhar e como chegar lá, entendeu? A outra coisa que nasceu em mim, de agora de uma maneira mais forte, é um sentido da necessidade de organização, uhum, entendeu? Porque por eu fazer uma opção de coisas ao mesmo tempo e achar que eu não tenho muito tempo, as coisas às vezes ficam muito desorganizadas. E é interessante uma fala que você disse ontem, que se eu tenho tempo sobrando, eu preciso ser uma pessoa organizada, mas se eu tenho falta de tempo, eu preciso ser mais organizado ainda, né? uhum, Porque a organização faz com que você tenha exatamente o retrato da sua vida, né? Do seu dia, quando você organiza o seu tempo, você organiza as suas tarefas, quando você organiza as suas coisas dentro da sua casa, você não passa tempo procurando e perdido. Então, eu tomei muito essa questão da organização, especialmente a organização do meu tempo, porque eu me perco naquilo que eu vou fazer quando sou interrompida por outras situações, eu me desvio com muita facilidade, uhum. entendeu? Então, meu projeto hoje é sentar e ler determinado livro. Se aparecer uma outra interferência, uma outra questão no caminho, eu rapidamente me mudo
para resolver essa outra situação. Não que eu vá perder o meu tempo, mas eu não cheguei ao final do que eu estava fazendo para começar a fazer outra coisa, Uhum. entendeu? Então eu fico com tarefas inacabadas, que em algum momento eu vou concluir, mas isso não fica organizado. E assim o sentimento também de ter as emoções mais organizadas, de eu conhecer melhor. A Nossa. questão da procrastinação, para mim, era muito forte. Hoje ela diminuiu demais, entendeu? Então, eu sou capaz de, num dia, eu listo aquilo que eu preciso fazer, eu consigo resolver várias coisas, pouco tem espaço de tempo. Quanto antes eu ficava, não, daqui a pouco, depois. E ia, e eu ficava sempre para o último dia, para a última hora, para resolver as coisas. Então, são sentimentos que têm crescido dentro de mim, entendeu? Mas o que mais me realmente dá alegria e uma sensação gostosa de profundidade é conseguir entender melhor o que as pessoas fazem e falam. Nossa. A Interessante. gente vai mais além do que as Além, pessoas é, falaram, muito bom. entende o sentido, entendeu? Sim, E isso eu queria muito aprender isso, eu tenho muito para aprender ainda. muito bom. Ô, Daisy, e aí, então, a gente chega numa parte que me emocionou quando você decidiu pensar num legado, e um legado que estava ligado a algo que você iria fazer, mas queria impactar outras pessoas. Isso que eu acho muito bonito no processo da travessia, e aí quem está nos ouvindo, muita atenção a isso, porque muitas pessoas chegam de um jeito e ela vai passando pela travessia, vai passando, aí de repente pula algo de dentro que a pessoa ou estava guardando há muito tempo ou nem sabia que existia dentro dela, né? E isso, Daisy, é o resultado. E eu queria que você falasse um pouquinho, até onde, óbvio, você pode comentar, desse projeto que nasce, a gente planta uma árvore, né? Tem os filhos e Escreve um livro. escreve um livro. E aí, como é? Então, é a Deise escritora. Então. Olha só. Ah, eu nem lembrava, Del, eu nem lembrava que há muitos anos atrás eu tinha escrito um livro. Uhum, Um livro eu escrevi a pedido de uma determinada instituição, uhum, e eles fizeram uma série e eu me coube escrever o fascículo de Os Pequeninos Crescem Fisicamente. uhum, E eu escrevi isso, acho que não sei nem quantos anos tem, uns 30 anos talvez atrás, e nem lembrava que eu tinha escrito esse livro. Ficou, eu doei, eu fiz mesmo o texto e entreguei para eles, e toda a venda foi da instituição, enfim. Até que há uns 2 ou 3 anos atrás, uma pessoa encontrou comigo e falou: Ah, eu pego esse seu livro e eu distribuo para mães. Eu faço trabalho com mães. É uma pessoa que trabalha com crianças em igrejas. uhum, E ela disse: Eu uso esse seu livrinho. Ela estava com um na mão. Quando eu olhei, eu disse para ela: Mas isso está tão desatualizado, você ainda usa isso? Aí ela disse assim: Ai, mas é tão bom porque ajuda tanta gente, por que que você não atualiza? Ah, por que que você não atualiza? Ah, e ficou lá, mas não parei para pensar no assunto, aham, entendeu? entendi. E aí agora, quando a gente começou na travessia, esse negócio voltou. Eu parei e falei assim, gente, mas eu tenho tanta coisa assim que a gente pode escrever, ensinar, não só na questão da pediatria, da saúde física, mas assim, a gente convive tanto nas questões emocionais, espirituais, Uhum, mentais. E eu fiquei pensando, né, depois desse todo esse trabalho com o Delambre, como o adulto ele é consequência de uma história do passado que começa na infância. Então, uhum, se você começa com uma infância saudável, você tem muita chance de chegar em adultos saudáveis, muito bom, hein? né? Então, eu comecei a sentir muito desejo de fazer isso. Só que aí é um campo imenso, né? É Uhum, muita coisa. Eu acho muita audácia minha pensar que eu vou conseguir englobar
tema tão vasto, né? E é até multiprofissional, né? Uhum. Mas eu tenho uma experiência, eu tenho uma história, eu tenho um convívio que eu posso compartilhar isso, Sim. né? E eu estou muito desejosa de fazer isso. Então, eu decidi trabalhar em fazer uma matéria, uma obra, um livro, que eu deixo um legado. E é um legado de uma mãe, para as famílias. Nossa, E eu vou chegar lá. que lindo, que lindo. Isso é isso, Daisy, que eu queria que quem está nos escutando aqui se inspirasse. É muito simples, gente. A vida ela não é complicada. A vida precisa ser simples. É muito simples. É, quando muitas pessoas elas estavam presas nos campos de concentração nazista na Europa, Auschwitz e outros, algumas pessoas morriam rápido e outras pessoas conseguiam conseguiram até chegar no final estar viva quando acabou o drama. E quando foram entrevistados, o que aconteceu e tal, por que uns foram rápidos e eles, mesmo com toda dificuldade, alguns responderam: alguém entendeu que o futuro não é só futuro. Alguém entendeu que o passado não é só passado. O passado tem que ser passado. Porém, quando você consegue construir um pequeno sonho dentro de você, ainda que você não tenha realizado, ele faz você levantar o dia seguinte com vontade de fazer um pouquinho dele. Então, o futuro, ele é a esperança que qualifica o seu sentido de vida no seu presente. Então, é tão simples o fato de você somente dizer: eu quero deixar um legado, eu agora quero pegar ali o que eu aprendi nesses anos todos atendendo, eu quero ajudar as mães. E só o fato de você colocar, eu vou dar um primeiro passo, sem você perceber, isso já tira você da prisão do passado. De ter que ficar remoendo coisas na sua mente. Ah, aconteceu isso, eu não sei o quê, minha mãe isso, eu perdi isso, fulano de tal foi embora, não sei o quê. Por quê? Porque você abriu um espaço na sua mente e nas suas emoções para o nascimento da esperança. E olha que você ainda não realizou, mas no dia seguinte você já levanta com vontade de fazer aquilo que você arrastou do futuro para bem pertinho de você. Por isso que é muito simples. E aí, quem está nos ouvindo aqui, que tem crise de sentido de vida, a gente já está dando uma dica para você. Eu sei que muitas vezes, como a Deise está dizendo, o processo da travessia, com todo o cuidado que eu vou fazendo, ele faz brotar o sonho. Porque todos lá têm um sonho. Todo mundo nasce uma questão ali, né? E você que está nos ouvindo, talvez você está vivendo isso. Tenha paciência consigo mesmo. Muita paciência. Vá para a travessia, pega tudo. Ainda não é o fim. Quando você tiver um fôlego de vida, ainda não é o fim. Queria, Deise, te agradecer muito por esse bate-papo. E eu queria terminar você falando para a gente assim, o que para você é um eu forte, né? Agora a gente já chega, já atravessou, né? O que para você é esse eu forte? Você podia dividir com a gente? E assim a gente vai terminando nossa entrevista e o nosso bate-papo. O eu forte, para mim, que eu tenho aprendido e visto até aqui, é principalmente a capacidade de você lidar com as tensões, porque a Olha. gente vive na tensão o tempo todo, né? Uhum, Nos uhum. problemas, nas dificuldades.
é você ter capacidade de lidar com as tensões sem sair de você, Nossa, né? que forte. Eu me lembro que você já falou para nós o seguinte: se você tem as tensões, nomine as tensões, Uhum. né? Coloca todo mundo sentadinho e diz aqui: quem manda aqui sou eu. Não são vocês que mandam, sou eu que mando. Então você fica quietinho, você fica quietinho, você fica quietinho. Então você não se perde, você não sai de você, mas você consegue dominar todas essas situações, não saindo de você, não se deixando levar, dominar ou abater pelas situações. As situações são difíceis, são, mas você precisa ter aquele momento que você chama também da sua respiração, em que você fica em você e que você consegue se organizar e então tomar a direção. Eu tenho uma experiência, eu ando revendo algumas aulas e algumas coisas porque eu preciso rever. Uhum. E essa questão de você sair da tensão para você poder depois voltar para ela e lidar com ela, eu passei uma situação dessa há uns poucos meses atrás. Todo mundo sabe dessas questões das mensagens que a gente recebe de quadrilhas para transferir dinheiro, Uhum. né? E eu estava trabalhando e no atendimento e eu recebi uma mensagem no WhatsApp com a foto da minha filha, Uhum. dizendo assim: esse é meu novo número, tive problema com meu celular, anota aí. Só que eu não parei para observar o número, e o número que não podia nunca ser o dela, porque era um número do Rio de Janeiro, que ela não morava no Rio de Janeiro. Mas eu só olhei a foto e olhei, mudou o número, eu ainda perguntei o que que aconteceu. E eu comecei a conversar, achando que eu estava conversando com ela. Uhum. O que que aconteceu? Ah, depois eu te explico. Mas eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de tanto, preciso que você transfira agora para minha conta. Eu, tá, mas para quê? Tem que ser agora, não pode ser daqui a pouco? Não, tem que ser agora, agora. E a mãe vendo o filho aflito do outro lado, né? Precisa ser agora, precisa ser agora. Eu disse, tá bom, peraí que eu vou fazer. Entrei no aplicativo para fazer, mas já tinham mexido no meu aplicativo e eu não conseguia entrar no meu aplicativo. E eu ainda disse assim: espera que eu vou ao caixa eletrônico para fazer, porque eu estou com problema no meu aplicativo. Quando eu disse espera, eu disse: eu vou terminar o meu trabalho e vou lá. Delame, foi eu largar o celular e voltar para o meu trabalho, eu tirei o foco daquela conversa, daquela situação de tensão, Uhum. me veio claro na mente: isto é um golpe. Nossa, que coisa, Eu hein? voltei para o celular e bloqueei aquilo. Na mesma hora. Aí eu fui observar que não podia nunca ser ela naquele número, apesar de ter a foto dela. Você usou a técnica dentro da tensão. Nossa, que fantástico, Exatamente. que Eu só fantástico. percebi como lidar com a tensão quando eu me afastei da Da tensão, tensão. Nossa, muito bom, entendeu? muito Mas bom. foi tão rápido, eu me afastei daquela pressão, da tensão da fala. Eu veio assim uma clareza muito grande, falei assim, isso é golpe. Aí eu voltei, bloqueei e não segui a conversa. Eu tenho uma conversa longa naquele dia lá, querendo entender o que estava acontecendo. Uma Você coisa queria assim. agir dentro da tensão. Eu queria agir dentro da sessão, entendeu? E ainda bem que eu não consegui. É, nossa, só para quem Por- está nos ouvindo, gente, a inteligência de tensões é o módulo 2 e 3 lá do treinamento travessia. Eu falo um pouquinho dela lá na websérie, eu mostro um pouco lá como usa. Por quê? Porque é essa técnica, Daisy, que faz a pessoa não ficar presa mais ao passado. Porque se toda vez que Exatamente. você age no automático, você está agindo não sobre você, você está agindo sobre o que fizeram com você. Você está fora Exatamente. de você, você está fora do eixo. Quando você distancia, aí você. E aí, desde de tanto se distanciar e voltar, chega uma hora que você não sai mais de você, mesmo dentro do olho do furacão. Mas, nossa, Exatamente. que experiência forte, hein? Foi muito forte. E toda vez que você fala nessa questão da tensão e do eu forte, isso vem muito forte em mim, porque eu vi que realmente dentro da tensão você
não consegue ter clareza da situação. Então, o eu forte é isso, você ter capacidade de dar com as lições, você ter capacidade de chegar no outro sem sair de você, sem absorver a situação do outro, mas você ficar, permanecer no seu propósito, né? Na Uhum. sua clareza. Sim. Então, é um exercício, né? É uma renovação constante, para que o eu fraco, que é o lado oposto, ele Uhum. não volte a dominar, né? Nossa, Mas que muito você bom. fique no eu forte. Eu acho que é isso. É Entendi isso, dessa. não, é isso, minha querida. Que delícia, que conversa maravilhosa, Deise, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aqui, você com certeza foi abençoado por causa dessa conversa e você vai refletir, vai pegar aqui esses conteúdos que a gente trabalhou, corre lá e já faça a sua inscrição para a nossa websérie, corre, entra no nosso grupo VIP, que lá tem conteúdos exclusivos para você. E bora para a nossa websérie dia 12 a 14, dia 12 a 16 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, online e gratuito. Deixa aqui embaixo a sua pergunta, a sua dúvida, compartilhe essa nossa entrevista com outras pessoas. E Deise, muito obrigado, minha querida. Muito Eu que obrigado. Que agradeço. Eu que diálogo agradeço a oportunidade, tá? maravilhoso. Obrigada por tudo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bora, gente. Bora Tchau, pro Eu tchau, gente. Forte. Tchau. Tchau, tchau.